No vídeo anterior, vimos que quase todo o patrimônio depende de terceiros, seja do banco, seja do governo, para não emitir a moeda, não ocasionar inflação. Mas se eu te dissesse que existe uma categoria de ativo que é completamente diferente de tudo isso, se eu te dissesse que existe um único ativo que ninguém pode tomar nada que é seu, se eu te dissesse que existe um único ativo que ele preenche todos os pré-requisitos de uma propriedade privada, ou seja, ninguém pode tomar um centavo que é seu se você não quiser. Existe um único ativo que preenche todos esses pré-requisitos, que coloca a moeda fiduciária no chinelo, que venceu a inflação desde 2012. Então, se você quer saber qual é esse ativo, o que é ele, que nenhum governo, nenhum banco, ninguém consiga tirar um centavo que é seu, fique comigo no vídeo de hoje que eu vou te apresentar essa categoria de ativo, que preenche todos os pré-requisitos de uma propriedade privada. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que esteja precisando proteger o patrimônio, parar de financiar governos totalitários que a todo momento quer sugar tudo que é seu, quer tirar tudo que é seu por intermédio de inflação e de impostos. Deixe seu like, se inscreva no canal e chega de enrolação, vamos começar com o vídeo. Então, se você viu o vídeo anterior que eu vou deixar aqui no card e também no final do vídeo, você vai entender que não existe nenhuma propriedade privada, ou seja, tudo que você tem não é realmente seu, você só tem temporariamente a posse daquilo. Sua casa não é sua porque você precisa pagar o IPTU para continuar morando nela. O seu carro não é seu porque você precisa a todo momento pagar o IPVA para continuar andando com ele. O seu filho também não é seu porque você precisa dar vacina, você precisa levar para a escola, senão o governo tira ele de você. Ou seja, nada é seu porque você não tem a verdadeira posse daquilo. A todo momento você não tem total controle sobre aquele ativo, sobre aquilo. Tá entendendo? Mas existe uma falha nesse sistema satânico chamado Bitcoin. Antes de eu te explicar o que é Bitcoin, você precisa entender primeiro o que é uma propriedade privada. Você precisa entender que quem possui o ativo possui o poder sobre ele. Ou seja, se você possui ouro na sua casa, você possui o controle sobre ele. Você pode vender para quem você quiser sem ninguém precisar te rastrear. Você pode vender para quem você quiser sem rastreio de terceiros. O governo nunca vai saber para quem você vendeu. A mesma coisa é com a prata. Você pode vender para quem você quiser, que quem vai saber? Você pode fazer o que quiser com a prata, até tocar fogo, né? O dinheiro em espécie também é a mesma coisa, né? Ninguém pode ficar vigiando, rastreando. Pelo menos eles não podem rastrear da mesma forma que eles fazem com a moeda digital. Ou seja, a moeda em espécie era uma pedra no sapato do governo, porque eles não tinham total controle sobre aquilo, e sim o proprietário. Só que como tudo está migrando, né, para a internet, ou seja, até 2030 é previsto que não vai ter mais nenhum dinheiro em espécie, não vai ter nenhuma cédula física, apenas tudo em moeda digital, em cartões, em Pix, celulares, etc. O governo vai ter total controle sobre o seu patrimônio. A hora que ele quiser bloquear, ele bloqueia. A hora que ele quiser, sei lá, congelar, ele congela. Essa que é a grande questão. A hora que ele quiser te vigiar, ele te vigia. A todo momento você está sendo vigiado. O governo sabe até quando você compra um papel higiênico para limpar a sua bunda. Tudo que é físico era uma pedra no sapato do governo. Só que ele está migrando tudo para o digital. Ou seja, tudo está indo para o monitoramento do governo. Ele está te monitorando a todo momento. Você está sendo vigiado a todo momento, porque nada é seu. O dinheiro que você trabalha para conquistar não é seu. A casa que você trabalhou tanto, cara, para comprar não é sua. No momento que você desacatar uma ordem desse governo satânico, no momento que você quiser contrariar a opinião de comunistas, tudo vai ser tomado de você. Absolutamente tudo. Só que existe um único ativo, uma única propriedade que o governo tem o controle, que é o famoso Bitcoin. O governo não pode tirar um centavo que é seu se você fizer sua autocustódia da forma correta. Ou seja, se você comprar Bitcoin, colocar na sua carteira, gerar suas chaves offline, o governo nunca vai conseguir um centavo que é seu, a não ser que você dê, né, a ele de bom grado. Mas a não ser que isso aconteça, ele nunca vai conseguir por intermédio da força. Existe uma frase bem interessante que é o seguinte: not your keys, not your coins. Ou seja, posse é igual a propriedade, sem intermediários. Imagina você ter um patrimônio, velho, que perpetua gerações a gerações. Imagina você ter um patrimônio que não pode ser rastreado por nenhum governo satânico, por nenhum político mal intencionado. Imagina você ter um patrimônio que nenhuma feminista
Nenhuma mulher adúltera consegue tirar um centavo que é seu por lei de misoginia, por lei de Maria da Penha, por essas leis satânicas aí. Imagina você ter um patrimônio que nenhuma filha ou filho bastardo consegue tirar um centavo que é seu. Imagina o poder que um homem, que um ser humano desse teria nas mãos. Por isso que o Bitcoin, ele muda a relação de governantes e governados, muda a relação de pai e filho e de homem e mulher. A partir do momento que a sua esposa ou seus filhos sabem que eles não vão conseguir tirar um centavo que é seu, a não ser que eles cuidem bem e tratem bem você, a partir desse momento não vale mais a pena ser mal intencionado com você, não vale mais a pena tentar te roubar ou fazer o que a maioria fazem, né? Como Susana Rostoff, tentar exterminar os pais para tirar o patrimônio deles. Se os pais de Susana Rostoff tivessem Bitcoin, ela nunca sequer teria imaginado fazer o que ela fez. Por quê? Porque senão ela não teria um centavo do patrimônio deles. Ou seja, o Bitcoin ele muda a relação de pai e filho, homem e mulher e governantes e governados. A partir do momento que você tira o dinheiro dos funça desses governos satânicos e de todas as pessoas que se beneficiam dele, você está enfraquecendo esse sistema. Essa é a verdadeira oposição. Esse é o verdadeiro voto. Não existe oposição real que seja partido político. Todos eles estão sendo controlados, deturpados e mal intencionados contra a população. Por isso que a verdadeira oposição é o desinvestimento, é tirar o seu dinheiro desse sistema satânico. A salvação é individual. Ou você pega seu dinheiro e tira desse governo e prioriza a sua família, ou, bom, vai pro lago de fogo financeiro, não é isso? A escolha é sua. Ou você tira o dinheiro desse sistema, ou deixa o dinheiro nele, financiando falsa acusação, financiando lei satânica de misoginia que vai contra a Bíblia, financiando, né, o que aconteceu recentemente, né, a mulher colocar silicone no SUS, no hospital do SUS. Pois é, ou financia essas merda toda, pô, colocar hormônio em criança, né, isso, fazer transição hormonal em criança. Pô, financia isso. Parabéns. Como é que Jesus fala? Vocês me honram com os lábios, mas com as suas atitudes vocês servem ao diabo. Como é que você fala que você é cristão e a todo momento você tá voltando em partidos satânicos que se dizem de direita, mas a todo momento se demonstram com suas ações serem de esquerdas, com as suas atitudes? Como é que vocês se dizem cristãos e a todo momento vocês financiam coisas satânicas, servem com as suas atitudes ao diabo? O Bitcoin, ele é muito mais do que apenas um investimento ou uma poupança. Ele é urna eletrônica. O Bitcoin é uma ferramenta que pode ser usada contra esse sistema satânico. É isso que a maioria das pessoas não consegue entender. Ou seja, se você comprar Bitcoin, se você colocar o seu dinheiro em Bitcoin, você tem 3 implicações aí, né, que os benefícios que você terá, né, se você colocar o seu dinheiro em Bitcoin. Soberania patrimonial é o primeiro deles. Você será soberano perante o seu patrimônio. O seu patrimônio você terá apenas você como dono, não é isso? Toda moeda fiduciária, toda moeda fiat, ela tem o rosto de uma pessoa na cédula, não é isso? Tanto na moeda quanto no dinheiro. Tanto na moeda quanto no dinheiro. Tem a face, né, de um homem. Por quê? Porque aquela cédula, aquele dinheiro, aquele patrimônio não pertence a você. Pertence à face da pessoa que está naquela cédula. Agora, o Bitcoin, ele não tem face de ninguém, não é isso? Por quê? Porque é do indivíduo que está com a posse daquele ativo. O Bitcoin, ele não tem a face de ninguém. Por quê? Porque é seu. Por isso que não tem a face de ninguém. Essa que é a grande questão. Então você tem a soberania patrimonial. Você ser dono do seu dinheiro, você ser dono do seu patrimônio. Apenas você. Mais ninguém. Tá na hora de você decidir se você é um menino ou se você é um homem. Tá na hora de você decidir, pô. Porque um menino, ele a todo momento, ele depende, pô, das outras pessoas para fazer coisas para ele. Um homem, ele depende de si mesmo. Ele sabe que apenas ele pode trazer a salvação para ele. Ninguém pode fazer nada por você a não ser você mesmo. Ele sabe disso. Os meninos, as crianças mentais, usam a moeda fiat. Os homens de verdade colocam seu patrimônio aonde? No Bitcoin. Fazem sua autocustódia. Outra implicação, né, de benefício para os bitcoinheiros é que tem menos risco de bloqueios. Se você digitar um Twitter, né, falando mal do carequinha, se você tiver com a moeda fiat, a moeda fiduciária, ele pode tirar o seu patrimônio. Você pode acordar de uma bela manhã e não ter mais nada ali. Agora, se você tem o seu dinheiro em Bitcoin, adivinha, ele não pode fazer absolutamente nada. Pois é, ele não pode bloquear o seu patrimônio, ele não pode tirar o seu patrimônio de você. Ou seja, o Bitcoin, ele te dá a verdadeira liberdade de expressão. Agora, uma coisa é certa, se você falar o que você quiser no Brasil, rapaz, é muito provável que você vai preso, viu, velho? Mas o seu patrimônio estará salvo, não é isso? Você pode ir para onde você quiser. Sim ou não? Outra coisa bem interessante é o horizonte a longo prazo. Você tem um patrimônio que será perpetuado em gerações. Ou seja, os seus filhos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, toda a sua geração
população terá o acesso ao seu patrimônio, ao seu Bitcoin, não é isso? Porque ele é a verdadeira propriedade privada que existe. Ninguém pode tomar nada que é seu. E ele sempre venceu a inflação desde 2009. O Bitcoin, ele cresceu absurdamente desde 2009 e está previsto para crescer ainda mais, não é isso? A tendência é só crescer. Ou seja, você vai ter um patrimônio, uma poupança que todas as suas gerações terão acesso. Só terá acesso quem você quiser que tenha acesso, não é isso? Quem coloca seu patrimônio em Bitcoin tem mais privacidade e menor dependência desse sistema satânico. Você fica independente, ou seja, você sai da corrida dos ratos. Você para de depender dos outros. Você para de confiar em um político safado que todo momento te decepciona, nessa república faz junta, e você acaba confiando apenas em si mesmo e no Criador, não é isso? A partir do momento que você para de contar com os outros, começa a contar consigo mesmo, você sai da corrida dos ratos. Você sai desse sistema satânico, pô. Quanto mais verdade você tiver no seu coração, mais perto do que é justo, mais perto do que é certo você vai estar. Quanto mais mentira você tiver, mais perto do que é errado, mais perto do que é faz junto, do que é falso você vai ficar, não é isso? Quanto menor dependência desse sistema, melhor vai ser pra você. Porque assim, quando vier a crise, você estará por fora dela. Você estará soberanamente acima dela, não é isso? Como nem tudo é mil maravilhas, tem tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim. E o lado ruim de você fazer sua autocustódia, de você ser o dono do seu patrimônio, de você ser o dono do seu dinheiro, é que vai exigir responsabilidade. Ou seja, você vai precisar ser responsável. Porque se você fizer suas chaves offline e você perder as chaves da sua carteira, acabou. Você perde todos os seus bitcoins. Ou seja, você tem que guardar as suas chaves de uma forma segura, porque não vai ter nenhum banco a quem você recorrer. Não vai ter nenhum funça a quem você reclamar. É apenas você e você. Então você precisa ter aprendizado. Você precisa saber que o único dono do seu dinheiro vai ser você. Ou seja, você precisa ser responsável por ele. Você precisa guardar as chaves da forma correta. Tem até uma chapa de aço chamado Cold Wallet, que é uma carteira fria, né? Onde você anota, né, as suas chaves ali. Ou seja, nem fogo, nem água, nada disso pode destruir as suas chaves. Se eu não me engano, essa chapa custa R$100, tipo assim, é um preço insignificante perto do benefício que ela te traz. Tem duas formas de comprar, né, de adquirir o Bitcoin. Tem duas formas de comprar e adquirir o Bitcoin. KFC, que no caso é você comprar em uma corretora, mas ali você vai ter que passar os seus dados, né, você vai ter que abrir ali a conta na corretora, seu CPF, etc, e comprar os seus Bitcoins ali. Mas a partir do momento que você comprar seus Bitcoin, o governo vai saber. Só que a partir do momento que você comprá-los, você pode colocar eles na sua carteira, que foi gerada offline as chaves. Ou seja, o governo vai saber que você comprou, mas ele não vai poder fazer nada quanto a isso. Ele não vai poder tomar o seu Bitcoin de você. Ele só vai saber que você tem. Isso ele vai saber, que você tem Bitcoin. Agora, não vai mudar nada, não é isso? Pode falar que você perdeu as chaves, que perdeu a carteira, pode inventar qualquer desculpa dessa daí. Com KYC ou sem KYC. O que é o sem KYC? É sem corretora, ou seja, P2P. Eu tenho Bitcoin, você quer Bitcoin. Você compra de mim e eu vendo para você. Só que aí você precisa achar uma pessoa de confiança para fazer isso, porque tem mais riscos de golpes, tem mais risco disso daí. É o que eu tô dizendo. Sempre tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. E se você comprar sem KYC, você não pode vender para uma corretora. Você vai ter que achar uma pessoa que queira comprar Bitcoin para você vender a posteriori os seus bitcoins, entendeu? E agora, se você comprar na corretora, você pode vender para corretora e também pode vender para quem não tem KYC, não é isso? Então você pode vender para corretora e você pode vender para quem tá comprando no P2P. Então tem vários benefícios de comprar na corretora, tem vários benefícios de não comprar na corretora. Só que aí você precisa saber qual que é o melhor para você, beleza? Pessoalmente eu prefiro comprar na corretora e colocar na minha carteira que tem as chaves offline. Depois, se a posteriori eu quiser vender, eu vendo para corretora. Ou seja, conclusão do vídeo de hoje: não existe nenhuma propriedade fora do Bitcoin que seja sua. Sua casa não é sua, seu filho não é seu, o seu sangue não é seu, porque você não pode vendê-lo e fazer o que quiser com ele. Então, fora do Bitcoin não existe uma única propriedade sequer que, entendeu? O Bitcoin é a única propriedade, é a única soberania patrimonial, é o Bitcoin. Se você não comprar Bitcoin, você vai se arrepender amargamente. Você vai ficar dependente de governos, você vai ficar dependente da boa intenção dos outros, não é isso? E a gente sabe o que essa boa intenção dos políticos tem nos levado até hoje. Essa república faz junto. Tem nos levado à diluição da moeda, tem nos levado à devastação da nossa soberania nacional, tem nos levado à devastação do nosso patriotismo, ou seja, a república destruiu tudo que é nosso e a tendência é que ela continue no poder. Ou seja, se você não quer que
o seu patrimônio seja diluído, se você não quer que a sua mulher vire uma adúltera, uma feminista, que possa usar a lei contra você, se você não quer que sua filha ou seu filho faça igual Susana Rustoff, compre Bitcoin ou se arrependa amargamente. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que esteja precisando ouvir esse tipo de mensagem, beleza? É isso aí, tamo junto, é só o começo, fiquem com Deus. Valeu!